Pessoal, muito bom dia a todos vocês. Mais um episódio do Desperte o Louco que é em você. E o episódio de hoje promete, hein? Estamos com ela que é empresária, é líder, escritora, palestrante, empresária bem-sucedida, Patrícia Thalia Apazzi. Isso. Muito bom dia, Patrícia. Um prazer é meu. Que prazer enorme estar aqui, a seu convite. Muito obrigado por me receber. Patrícia, ela que é muito conhecida como Pazzi. Gente, Isso. pensa numa pessoa com energia incrível, com muita coisa para colocar na mesa. A gente costuma dizer que o Desperte o Louco, Patrícia, é colocar na mesa o que está no coração. Adorei. Vambora, vamos juntos. Pazzi, vamos falar. Fala um pouquinho de você, da Pazzi. Quem é essa garota, essa mulher fenomenal? Como começou? Me fala um pouquinho da sua história, da sua vida. Tá, vamos lá, muita coisa, né? Tentar resumir um pouquinho aqui. Então, quem sou eu? Eu acho que eu sou uma pessoa do bem e que meu propósito de vida é ajudar os outros a enxergar um pouco do potencial que eles têm. Isso é quem eu sou e minha missão na vida, né? Agora, eu sou gaúcha, fui criada em Brasília, estou aqui em São Paulo já faz quase 30 anos aqui, mas já morei em vários outros lugares e países aí no meio do caminho, né? E eu acho que isso é uma característica muito marcante minha, que é a adaptabilidade, né? Eu sempre fui uma pessoa que me adapto muito a situações locais, pessoas, das suas mais variadas diferenças aí no meio do caminho. Eu sou sócia e CEO da Bluecora. A Bluecora é uma consultoria desenvolvedora de software e sob medida para grandes empresas. Sou host do Papo com a Pazzi, que é meu podcast, e co-host do Trends News também, que eu tenho o privilégio de participar. Isso é um pouco da minha história aí, história corporativa, né? Mas eu tenho passagens aí, comecei minha carreira no Citibank. No Citibank fui para a IBM, depois para Draft, para o grupo Draft, depois para Microsoft. Enfim, estou com a minha empresa aí. São 35 anos de jornada, é muito tempo para falar. Que legal. Você falou de Brasília. Você morou em Brasília? Eu fui. Na verdade, eu sou gaúcha porque eu nasci. Meu pai morava lá, minha irmã gaúcha, eu também. E logo depois estava transferindo a capital do país, né? Do Rio de Janeiro para Brasília. E aí meu pai foi lá, o que hoje em dia é conhecido como relações governamentais, naquela época chamava-se de lobby, foi para lá. Então eu fui com 1 ano de idade, fiquei até os 17. Morou onde, Brasília? Morei na 309 Sul. 309 Sul, Brasília é a minha terra, sabia? Não sabia! Eu morei lá até 5 anos atrás. Mas desde novo ou não? Não, nasci, criei e engordei lá. Então você também pegou a mesma época que eu, do rock nacional, aquelas maravilhas. Brasília, eu até sou suspeito, né? Porque eu sou muito apaixonado por Brasília. Eu sou apaixonada, eu adoro Brasília. Até hoje eu tenho eu falo, se eu pudesse, não que a gente pode, mas porque foi uma decisão da gente não foi uma decisão da gente não voltar. Mas Brasília, eu sou apaixonado demais. É porque o coração de negócio pulsa aqui em São Paulo, aqui na região, né? Mas eu adoro Brasília, na verdade, assim, tive esse privilégio todo de ter uma infância muito boa, né? Infância ainda na rua, embaixo dos prédios, mas na rua, né? Eu fui muito ali, aquela galera de amizade, que é diferente de hoje, né? Muito. E aí, assim, dava tempo de você fazer muitas coisas durante o dia, né? Eu sempre fui muito esportista, então dava tempo de fazer muita coisa. Tive o privilégio de ter Renato Russo, né? Como professor de cultura inglesa da vida, coisa que o pessoal pensa assim... Você teve como professor? Tive. E lá me apaixonei por muita coisa, né? Saí com 17 porque eu jogava golfe. Aí eu saí com 17 fui para os Estados Unidos jogar, enfim. Aí foi tudo. Aí depois nunca mais voltei para morar. A vida de Brasília é diferente, hein, galera? É vida de clube. Vida de clube. E de shows. Muito show a gente fazia. Muito show, muito legal. Cara, você teve o prazer de conviver com o Renato Russo. Foi, professor de inglês. Lenda, né, cara? Uma lenda. Quando ele ainda estava rampando, né? Qual a sua música preferida do Renato Russo? Acho que Tempo Perdido, né? Tempo Perdido, eu acho que é uma música muito profunda, né? E eu gosto muito, né? Da gente pensar, eu acho, diferente da maior parte dos brasileiros que tem problema em pensar em morte, não que eu goste, né? Mas é um assunto que eu penso muito, porque eu acho que quando você vê a finitude da vida, a finitude do tempo, como o livro, por exemplo, do Cortella, né? Não Espera pelo Epitáfio, né? Quer dizer, é você ter a noção de que você precisa despertar a sua doida, sua louca, e viver, no bom sentido, de viver intensamente e com propósito, fazer as coisas com... Não assim, deixa a vida me levar, né? Você protagonizar a sua vida. Ser o autor da sua existência, né?
Ô, Pazzi, uma coisa assim, que você falou da sua infância de Brasília, aí me dá uma nostalgia, né? Porque eu vim de uma... você que é de Brasília, você conhece Águas Claras? Conheço. Antes de existir Águas Claras, deu um prédio ali, era uma reserva ambiental. Sim. E ali teve uma invasão chamada Areal. Não sabia disso. 20 barracos de madeira, que foram invasores mesmo, que vendiam um barraco por 100 reais. Não era reais, porque a moeda era outra. Sim, era o que fosse. Cruzeiro, seja lá o que for. E meu pai largou minha mãe muito novo. Minha mãe, uma criança de 20 anos de idade, morando com um filho de 4 anos, numa invasão do Areal. Então eu sou filho do improvável. Nossa, filho do improvável. Filho, pra quem conhece Brasília. Que história. Eu vi nascer o primeiro prédio em Águas Claras. E a gente brincava ali naqueles córregos, naquela mata. E pra nós, naquela época, Águas Claras ficava no fim do mundo, era longe. Hoje em dia é dentro da cidade, ali praticamente. Então, que bacana, Quase que fazer história. um pouquinho aqui de polêmica. A juventude que nós tínhamos na nossa época era muito diferente dessa juventude hoje. Total. Hoje, antigamente, os pais batiam pro filho entrar pra dentro de casa. Hoje bate pra sair. Bate pra sair. Um tema que é muito polêmico hoje, que é essa galera do Farmáurea, essa juventude de hoje. Bora lá. Bora lá. O que é a Pazzi adolescente? Imagina a Pazzi com 15 anos. O que a Pazzi de 15 anos falaria pra um jovem hoje de 15 anos que tá aí vivendo Farmáurea, vivendo um mundo só de celulares? Eu acho que assim... cada geração tem sua característica. Eu não sou descrente nessa geração, como muita gente né? Até porque eu convivo com muita... Claro, não com 15 anos, né? Mas a partir dos 21, por exemplo, que é minha funcionária mais nova, eu vou até 72 na minha empresa. Assim, quase que todas as gerações, né? Eu vejo que é muito diferente. Se a gente tentar medir com a nossa própria régua daquilo que a gente era, não dá. Não dá. São mundos que eles não vão se falar, porque eu acho que a primeira geração que veio para cortar, nós ainda participamos, e eu acho que até o pessoal de 40, vou fazer 55 agora em setembro, mas enfim, acho que até o pessoal de 40 ainda participou de uma geração onde a gente era baseado no ter, né? Então a gente queria ter a casa, ter emprego, ter família, ter. E essa geração, eu acho que ela veio para romper, a que está bem posicionada, ela veio para o ser. Ela não está preocupada em ter, ela não está preocupada em sair de casa, ela não está preocupada em ter carro, ela não está preocupada em ter casa, ela está preocupada em ser, em propósito e tudo mais. E aí, claro que isso precisa ser muito bem direcionado, né? Porque aqueles que estão sem o propósito e sem saber e sem guiança, eles estão totalmente perdidos. Aí é isso aí, essa fatia. Eu acho que a gente tem que dividir em fatia, não dá para generalizar. É essa fatia que está muito perdida. Mas eu vejo que tem aquela, que é próprio do adolescente, aquele ímpeto, que se bem direcionado, isso é uma coisa que eu adoro fazer e falar, se bem direcionado, é um vulcão. É um vulcão. Então, eu acho que para esse jovem que está aí de 15 anos, o que eu poderia falar é: encontre seu propósito o mais rápido possível. E enquanto você não encontra, vai testando outras coisas. Vai tentando. E não entre... Aí não é só para o de 15 anos, eu acho para todo mundo, é não entrar na vitimização. Meus pais não me deram, meus pais são ausentes, o mundo não me entende. Vai por si próprio, acha você. Para de querer aprovação e aplausozinho dos outros. Eu acho que a gente esperou muito pouco aplauso. Porque a gente veio de uma geração que não tinha isso. Tinha porrada. Não tinha aplauso, tinha porrada se não fizer, né? A ausência de comentário era bacana, era ótimo. Que bom! A gente não esperava, a gente só esperava o ruim. Hoje em dia é o contrário, hoje em dia se espera muito o aplauso para seguir em frente. O aplauso tem que vir de você. Você tem que se admirar, você tem que se gostar, você tem que ir para frente. Mas eu acho que eu sou muito crente nessa geração, se bem impulsionada, se bem direcionada. Que legal, cara. Você tem um coração de mentora mesmo, de líder, né? Quando despertou essa sua paixão? Você sempre foi de negócio? Conta um pouquinho disso aí. Quem tá te ouvindo aqui, que tá te ouvindo agora, tá olhando pra Pazzi, essa mulher bonita, elegante, nobre, educada, mas às vezes essa pessoa que tá ouvindo, e principalmente esse coração que a gente quer encontrar, que é o empresário que está falido, que é o empresário que está buscando uma evolução e não consegue. Essa mulher que se sente, às vezes, ou vítima, ou é vítima. Sim. Enfim, fazer com que essa pessoa
alcance o caminho, assim, cara, qual foi o caminho da Paty, assim? Quando começou? Como foi o seu primeiro negócio? Eu sempre fui uma pessoa de gente. Eu gosto das pessoas, eu me interesso genuinamente. E eu sempre entendi, de uma forma ou de outra, isso da minha essência, que todo mundo tem coisas boas e coisas ruins. E eu nunca esperei esse endeusamento de alguém, eu nunca fui fã de carteirinha de alguém, eu tenho pessoas que eu admiro. Então, eu acho que isso fez muita diferença para mim na minha vida, porque eu sempre fui assim, eu tenho alguma coisa para aprender com o Fábio. Agora, se é 1% ou se é 99%, eu não sei. E lá vou eu. Então, assim, desde escola, eu sempre me dava bem com o pessoal da frente e o pessoal de trás. Sabe aquela coisa assim? Eu gostava de mediar. Eu, bem Libra que sou, gostava de mediar, gostava das pessoas estarem juntos. E aí, nisso tudo, eu fui parar na faculdade, na empresa Júnior, porque justamente assim que eu entrei, eu fui a primeira presidente de empresa Júnior do Mackenzie, né? E uma das maiores conquistas, fazendo parênteses lá, a gente criou o logo, que está até hoje lá, o logo da empresa Júnior do Mackenzie, exatamente, que foi uma quebra de paradigma, porque o logo era todo engessado. Por isso que eu falo que o ímpeto bem direcionado é bom. Era o logo do Mackenzie, aquele logo tradicional daquele emisão. E a gente fez um logo todo desconstruído e fluido, porque assim que eu entrei, eu vi e disse assim, gente, o logo é a sua identidade. Nós somos jovens, a gente não é essa instituição que tem 200 anos e super tradicional. E ali a gente mudou. Então, eu sempre fui fazendo isso, mas não de um jeito... Eu nunca fui... como é que eu vou usar uma palavra? Eu nunca fui de exercer o poder, de ser mais anarquista e provocar aquela ruptura. Eu sempre fui conversando com o reitor, conversando com o pessoal, tentando moderar. E ali da empresa Júnior, eu tive a oportunidade de ir para o Citibank. E aí, no Citibank, também passei, gente, por obra de Deus mesmo, tá? Porque eu fui numa entrevista com o pessoal da mesa de câmbio, eu fazia comércio exterior, administração comércio exterior. Eu falei, vou trabalhar, na época era Gessilever, era as indústrias e bancos, né? Aí fui pro banco, Citibank, fazer uma entrevista e eu sei que chegou na última... Essa é uma história engraçada. Posso contar? Pode, por favor. Cheguei na última entrevista, né? Da mesa, eu já estava na finalista, eu e mais um rapaz. E aí ele perguntou quantos cigarros de Marlboro... Olha a época, né? Isso era 91, 92. Quantos cigarros de Marlboro são vendidos no ano? Eu dei um chute qualquer. Vamos supor que eu tivesse falado 2 milhões. E ele falou, 2 bilhões. Eu não lembro qual era o número, tá? Aí eu, ele falou, não dá para trabalhar na mesa alguém que não sabe a diferença de milhão e de bilhão, né? Esse tipo de coisa. Essa história é engraçada, porque ele falou assim, mas eu gostei de você. Eu achei você simpática, desembaraçada, por isso que eu falo que veio esse negócio. Você conquistou todo mundo aqui, você ainda vai trabalhar no banco. Um mês depois eu recebo uma ligação, né, no fixo, de uma pessoa falando, vem aqui que nós queremos fazer uma entrevista. E eu fui, era o vice-presidente do Banco de Crédito, Cosmo Falco, que eu até hoje tenho uma admiração, foi o melhor chefe que eu tive na vida. E eu falei, disse assim, mas como é que eu vim para aqui? Ele disse, não sei, eu sei que meu melhor amigo falou para te contratar, eu tô com uma vaga aqui, vou te contratar. Foi assim que eu entrei no banco, sem nenhum mérito explícito, modo de dizer, mas já era o embrião do que hoje em dia se fala tanto das soft skills, né? Que eu vivo falando que elas não são soft, elas são power skills, porque elas são mais importantes do que as hard skills, né? Eu entrei lá. E aí, nessa época, eu já namorava com o meu, então, que viria a ser meu marido, e que hoje é meu sócio e ex-marido. Olha que loucura esse negócio todo. E ele foi morar na Espanha. E a gente se comunicava por Telnet, quando não existia internet corporativa. E a gente se comunicava por aquele. Meu chefe olhou aquele troço, achou meio estranho. Falou, mas você está falando com alguém que está do outro lado do mundo? Como é que faz isso sem ligação, sem nada? Expliquei, peguei umas férias não remuneradas, para ir para a Espanha morar com ele, que ele fazia mestrado lá, beleza. E aí ele falou, vou te dar a licença não remunerada, essa parte é importante, porque você ainda vai continuar no quadro como funcionária, para eu poder te chamar a qualquer momento. E dito e feito, dali 6 meses, ele me ligou, chamou e virou e disse assim, você que entende esses troços de computador aí? Eu não entendia nada de computador, eu simplesmente sabia fazer etiqueta e falar com ele. Vai abrir uma vaga aqui para Credit Scoring, que é você mensurar o cliente, volta, você vai representar crédito. E assim eu entrei em tecnologia. Foi assim que eu entrei e estou há 35 anos. Esse meu sócio, ele fazia química quântica também, então quântica e teórica é no computador também. Ele resolveu montar uma empresa. 5 anos depois que a empresa foi montada, eu fui trabalhar para ser o quê? Atendimento e operações, porque ele falou, não, tem que falar com esse povo tal. E ele não é a pessoa necessariamente de gente, ele gosta de contatos únicos. E lá estou há 30 anos já na empresa. Que bacana, cara. Você falou de Microsoft,
Foi. Eu fui uma das primeiras turmas da MCSI da Microsoft. Lógico. Eu sou programador de profissão, acredita? Olha só, na Microsoft eu gerenciava o Windows para Brasil, do ponto de vista de produto. Então, eu trabalhava para Seattle, né, que é a sede, e a gente era responsável por toda a terminologia, teste de produto. Naquela época não dava para fazer remoto, né? Então, eu ia na Santa Efigênia da vida comprar placa de rede, placa de vídeo, tudo que era local, para montar, para ver se o Windows ia dar pau, não ia, o que ia fazer. Essa coisa é legal, que foi uma nostalgia brava, porque de Brasília foi a tecnologia que me mudou, quebrou o ciclo da pobreza na minha vida. Diz eu fiz lá na Águas Claras, eu fiz a ETB, Escola Técnica de Brasília, fiz o curso de informática industrial. Foi quando eu aprendi a fazer manutenções em computadores. Eu acho que essa é a grande beleza. Tem outras áreas também, mas a tecnologia a gente vê isso com uma recorrência muito grande. Eu vejo isso em vários colaboradores nossos, que foi quando quebrou, não necessariamente alguns, principalmente antes, tá? De novo, tem empresa há 30 anos. Antes era da pobreza, era plantador de tomate. Era assim que vinha trabalhar com a gente, tanto que a gente falava. O que precisa ter formação? Nenhuma. Você precisa ter boa vontade, foco e bora trabalhar. Porque não tinha faculdade naquela época, né? Tinha curso de uma coisa ou outra, tinha livro, né? Eu escrevi o primeiro livro de PowerPoint no Brasil, acredita? Você tá brincando, que legal, PowerPoint, passo a passo, Você lembra da Data Control, que era do Sul? Lógico! Eu fui professor da Data Control, acredita? Olha que delícia! E ela quebrou com esse ciclo das pessoas. E para mim foi tão surreal, porque eu fiz informática industrial, virei técnico de informática. Olha. E porque a ETB era em frente à minha casa, só que já não era mais a invasão. Sim. Já era as casas que o governo doou na época. Sim. E eu morava em frente. Passou muito cabo. Nossa, Deus do céu. Nossa, ficar climpando cabo. O pessoal não sabe nem o que é climpar cabo. RJ45, Nossa, fiz muito. Virava... Não, e climpou errado. Instalei muito Windows 95, que era 105 disquetes, se eu não me engano, né? Era um absurdo. Era 105 disquetes. Você sabe que esse livro do PowerPoint vinha um disquete com as instruções atrás. Eu tenho lá no meu escritório. Que legal, cara. Isso eu gostaria de conhecer, hein? É muito doido, mas assim, a tecnologia... Você me convida no seu podcast. Eu vou convidar. Mas a tecnologia, ela rompe com isso e leva para um outro lugar. Então, assim, dos nossos funcionários, outro dia eu perguntei, porque eu tenho uma reunião muito interessante toda sexta-feira que chama Direct, que o pessoal fala que é uma sessão de terapia. A gente conversa todo mundo junto, até porque minha empresa é remota, então entra lá suas 50 pessoas e todo mundo fica ali conversando. Quase todos eles são os mais prósperos da família. Então, isso é muito legal na tecnologia, ver essa movimentação de fatias. Não interessa exatamente onde você está, mas você levou para um patamar acima. Então, eu acho isso me enche de alegria. É legal demais, cara. Eu sou fã de tecnologia e uma das coisas que a Sales, ela nasce com isso novamente. Que bacana, que massa. A gente está buscando criar aqui estamos criando um clube de negócios. Fenomenal. Por exemplo, ontem nós tivemos um evento aqui, a Viviana, aquela apresentadora acho que era da Rede TV. Sei. Fizeram um jantar aqui, um coquetel aqui, e eu, na minha palavra, no momento que eu tive de palavra, foi uma das coisas que eu falei, nós precisamos criar, daqui 5 anos... A próxima geração. A próxima geração. Exato. E eu sou pai de 3 meninas. Uhum. Eu tenho uma de 21 anos, que é sargento da aeronáutica, a menina. Olha! Eu tenho uma de 15 e aquela de 8 que você viu na recepção. Uhum. E não só para as minhas filhas, mas assim, como empresários, cara, o que a gente pode agregar no futuro dessa galera? Eu acho maravilhoso o que você falou, porque isso é legado, né? Que é a total diferença de herança, né? E eu acho que o americano tem isso muito bem resolvido. Você vê que as faculdades são mantidas por ex-aluno, as praças públicas são mantidas pelos vizinhos, né? Pelos moradores dali. E nós, brasileiros, não temos ainda esse hábito em todos os patamares. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me realiza também, é de você ver que você contribuiu para essa pessoa entrar. Porque a gente não teve curso. Independente da situação financeira, econômica e social que você tenha vindo ou que eu tenha vindo, mas nós dois fomos a primeira geração de empreendedores da família e que prosperaram. Então, assim, isso é uma coisa muito bacana. Eu vejo isso hoje nas minhas sobrinhas também, elas querendo empreender e tal, fazendo os seus primeiros negócios, indo, tateando aqui e ali. E eu acho isso incrível, porque a gente não veio assim, muito pelo contrário. Eu lembro quando eu falei para o meu pai que eu ia sair da IBM, ou quando eu saí da Microsoft também, para empreender, ele...
Mas vai fazer o quê? Porque antes ele apresentava, essa é minha filha, eu também tenho minha irmã, mas eu não vou citar ela agora, minha irmã é super bem sucedida no meu ramo corporativo, mas falava, a Patrícia é gerente de desenvolvimento do Windows, agora ela fala o quê? Então, a Patrícia é da Blue Call. E o que é a Blue Call? Meu pai não sabia nem explicar o que era tecnologia, né? Arruma computador. Então, assim, não tinha glamour. Ninguém era glamourizado. Hoje tem esse negócio de empreendedorismo, inovação, babá. Tinha isso. Empreendedor era empreendedor de subsistência, né, colega? Então, assim... Pronto. Era aquela coisa. Eu, por exemplo, quando eu fui abrir minha primeira empresa, você sabia que eu não sabia o que era o CNPJ? Eu imagino. Eu abri e o que era balanço, DRE, quando pedia essas coisas? DRE, Pode ser até hoje, pra ser muito sincera. Eu sei a teoria, mas, brincando, tá? Mas a gente não sabia, a gente descobria. Que coisa, você tá me dando muita nostalgia, que boa. Eu lembro que no curso de informática industrial, eu morava em frente. Então eu trabalhava na oficina de lanternagem e pintura de manhã. É isso aí. Para ganhar R$5, eu tinha ali meus 14 anos, ganhar R$5, que era o dinheiro de lanchar e pagar o lanche da namoradinha no colégio. É isso aí. Da paquerinha que... O homem daquela época é diferente, né? Total. Bom, homem. Ó, eu vou até... Eu sou suspeita aqui. Gente, tô solteira. Presta atenção. Paz, homem você tá é solteira? Isso. Homem é isso. Paz, eu vou dar um conselho. Saiu com um cara, primeiro encontro, ele dividiu a conta, Lascou. Faz diferente. Pega a conta, fala assim, ó, eu vou presentear você, paga a conta inteira e bloqueia ele. Fiz isso já uma vez, tá? Mas assim, e que não vai buscar a gente em casa, nada. O que é isso, gente? Homem tem que ser homem, pelo amor de Deus. Mas não importa se você tem carro. Não interessa. Vai buscar em casa. Não interessa. Porque se o cara não namoro, ele não abriu a porta do carro, não buscou em casa, no casamento, ele vai ficar jogando videogame. Pior ainda. Minha mãe tem uma frase muito boa, ela fala que casamento começa com 99% de chance de dar errado. Se você já começar com 1%, fechou a já conta. Deu errado. Fechou a conta, já vai dar errado. Eu lembro que a minha filha de 21 anos começou a namorar com um rapaz, gente boa, o Guilherme, viu, Guilherme? Só que eu achei legal assim, ela falar, eu falei pra ela, filha, o dia que você sair com um rapazinho e ele falar assim, ó, e você oferece dividir a conta, ele aceitar, você pega a conta, paga a conta inteira. É isso aí. E faz. Amor, foi um jantar maravilhoso. Muito obrigada. Só que depois bloqueia ele, não dá nem tchau. Adorei, dica boa essa daí. Porque a sua mãe tem a frase certa, cara. Você imagina se o namoro é a melhor parte do casamento. A melhor parte. Se você começa ruim... Acabou, fechou a conta. Fechou. Eu tenho a minha esposa, a gente tem secretária em casa e tal, mas eu acho legal assim, eu que brigo assim, ela, amor, você quer janta? Eu quero fazer uma janta, amor, sossego, facho, amor. Vamos ali jantar, vamos pedir alguma coisa, mas ela tem prazer de servir a família. Sim. Por isso que eu falo pra minha esposa assim, ó, se eu puder te dar bronze ou diamante, eu vou te dar o melhor que eu puder. Claro. Porque ela merece muito. É isso que você falou, né? Assim, eu acho que tem muitas coisas interessantes. Primeiro, até retomando o que você tinha falado de vitimismo e tudo mais, o mesmo vitimismo que eu falei para quem tem 15 anos é para tudo. Eu acho que quando você tem um propósito, sabe que eu gravei um vídeo ontem sobre isso? Vamos fazer polêmica aqui agora, hein? Paz e bypass, é verdade, de que você tem que vir de um lugar que não é sacrifício. Eu fico vendo o número de pessoas que falam, eu me sacrifico pela minha família. Tá errado. No meu ponto de vista, está errado. Porque se sua família é prioridade... Era um vídeo sobre prioridade. O que é prioridade? Se aquilo é uma prioridade para você, não é sacrifício. Aquilo é servir. Aquilo é o servir com vontade. Quando a gente está aqui, dando o nosso tempo, eu não estou sacrificando o meu tempo. Eu estou aqui com prazer. Eu estou entregando, porque é o meu... É diferente isso aqui, né? É totalmente diferente. Ele tem um outro peso na sua vida. Ele tem sido para mim, galera, isso aqui eu falo de coração, tá, Paz? Você está conhecendo uma pessoa que é autêntica... Tô vendo. Eu sou assim, preto no branco. E isso aqui pra mim, eu não tinha paciência de ouvir pessoas assim, tipo, ouvir histórias, Sim. parar uma hora do dia pra eu ficar conversando. Você fala, não tô bilhetando, não tô faturando, cadê o negócio? Não é nem só pra eu faturar, às vezes assim, é perca de tempo, tipo. Sim. O amigo fala assim, eu tô passando pra te ver, bater papo. Amigo, bater papo no expediente, vai lá em casa à noite. Sim. Então aqui, tô em 5 anos em Alphaville. Você não vai me ver em evento de famoso, evento disso, evento de network, churrasco de network. Eu acho que eu até exagero nisso. Porque a minha cabeça sempre era produção. Sim. Então, assim, não aquela exacerbada no sentido... Mas no de sentido workaholic, sim, mas eu entendi. Mas você ser focado no seu negócio. Focado. Só que isso aqui hoje não é mais sobre a Paz, não é sobre o Fábio, é sobre... Gente, tem mulheres que estão te ouvindo aqui agora. Sim. Nós vamos fazer uma polêmica agora. Paz na vida sentimental, hein? Eita, não tava profissional. Sabe por quê, ô Paz? Eu sou um homem eu faço leituras
boas Sim. sobre Tô pessoas. Tô vendo. A mulher empoderada. Vamos falar agora, você que é mulher empresária e tá solteira aí. Bora lá. Vamos lá. Passe, você falou que é libriana. Sim. Qual que é o seu temperamento? Sanguíneo, colérico, fleumática? Não, eu não lembro o nome deles, tá? Mas eu sou uma pessoa extremamente energizada, mas muito calma de temperamento. Você deve ter ali difícil alguma coisa me tirar do sério e tal, mas eu tenho muita energia. Fleumático com colérico ali, tipo... Eu acho que colérico muito pouco. Muito pouco, mas mais de fleumático. Mais de fleumático. Mais líder, mais diplomata. Sim, sou total. Mais cordial. É aquela Sou coisa que total. você falou, que você fala com a pessoa do fundo. Total. Eu falo com todo mundo. E a pessoa da frente. É o libriano ali. Eu sou total. Diplomático. Eu sou total. Sabe entrar, sabe sair. Isso. Eu te fiz a pergunta sobre o adolescente. Você é do seu perfil... Acolher. Acolher, não repulsar. Acho legal isso. Agora, vamos lá. Vida sentimental. Vida sentimental agora. Porque assim, é uma área que eu vejo mulheres líderes sofrem muito com isso. Sofre, e eu sofri horrores. Vou te falar vamos lá, primeira pergunta. Será que não é porque os homens, porque geralmente o homem ele amadurece, ele demora mais a amadurecer. Quando a mulher é... Dizem que ele não amadurece, ele apodrece, mas beleza, tá tudo certo, vamos que vamos. Eu vou te falar uma brincadeira de adolescente, que eu aprendi com o meu padrasto quando tinha 15 anos. Eu, na fila da beleza, não passei, só passei até a metade. Só que, detalhe, eu passei até a metade da fila da beleza, família pobre. Mas sempre foi gente boa e engraçado. Mas queria as mulheres bonitas. Pronto. Aí, o que eu aprendi? Isso aqui. Qualquer coisa corta. Se tem 3 mulheres na mesa, uma a menos... A que não passou na fila da beleza... A desprovida de beleza. A mais ou menos e a muito gata. A muito gata, a mais próspera, a mais bonita, é a mais carente. É lógico. A mediana é a mais cobiçada. Sim. Sim. E a desprovida é a menos paquerada. Isso é normal. Menos paquerada, exatamente. Não tô aqui criticando, tá? Até a meia-noite, né? Depois da meia-noite, aí já depois subiu 2 tequilas, aí ela tá linda. Só que eu aprendi? Isso, eu tive eu vou te falar, isso aqui é legal pra gente entrar nessa pauta sua aí. Sim. Eu tava numa mesa com 3 amigos, eu e mais 3 amigos e 3 mulheres. Só que uma delas na minha adolescência, foi a mulher mais linda que eu tive o privilégio eu até brinco, não foi eu que fiquei com ela, foi ela que ficou comigo. Porque eu tava com 3 amigos. Um era muito lindo, 2 muito rico. E Putz, aí competição brava ali. Falei, ferrou, cara. O que vai dar não vou falar a palavra que eu ia falar aqui, mas falei, ferrou. Só que aí o que eu fiz? Eu vi que naquele jogo eu sempre fui um cara o seguinte: conheça a ti mesmo, em 100 batalhas não vai ser destruído. Arte de guerra. É isso aí. Eu sempre fui de saber o meu lugar no jogo ali. Sim. Entendeu? O que eu falei? Cara, essa batalha aqui não vai dar ruim pra mim hoje. Então eu tava do lado, tinha 2 moças do lado, mais ou menos. Igual eu, na fila da beleza foi até metade e voltou. Falei, mas vai ser isso aqui mesmo, eu vou me divertir hoje. É pra hoje. Eu queria beijar na boca, queria namorar, queria divertir. É isso aí. Comecei a brincar com as do lado, dançar com as do lado, rir. Que naquela época a gente... Mulher valoriza isso A absurdamente. gente não sabia nem cantar uma mulher, não sabia nem... Ficava assim, procurando palavras, como falar. Se você acha que não sabia como cantar, o que você acha da geração atual? Para. E aí eu não vou defender a geração atual, não. Bom, mas vamos lá. Mas vamos lá, pra resumir, que eu quero te ouvir. Resumir. Só que o que eu fiz? Falei, cara, sabe de uma coisa? Já que eu vou me divertir aqui, meu. Aí me soltei. Pronto. Virei o amigo da mesa. Aí não queria mais argumentar, não queria mais fazer elogio. Me diverti. Só que daquele meio da diversão, que no começo eu falava na mesa... Eu tava falando com a moça aqui, ela tava olhando pro bonitão. Claro. Eu tava falando pra moça, ela tava olhando pro que tava tomando uísque. Acabou. Aí no meio da mesa pra frente, era eles me olhando. É isso aí. Porque eu tava divertindo, eu parei de paquerar e fui divertir. Não tem nada mais afrodisíaco pra mim do que a diversão, a coisa leve. A paz, você dizer assim, puta, esse cara aqui a gente vai escalar, vai ser divertido, a gente vai pra praia, vai ser divertido, a gente vai pro cinema, vai ser divertido. Cara, eu dançando, divertindo e rindo. É isso aí. Daqui a pouco foi aquele jogo chato. Oi, você quer bebida? Oi, você tá linda, seu cabelo. E eu virei o divertido. Claro. Bora dançar, vamos fazer festa. Maravilhoso. Daqui a pouco a Carla falou assim, você não vai dançar comigo? E eu, opa. Sobrou, bora. Só que foi uma coisa massa na hora que eu já tinha falado que ia dançar com a moça. Aí eu falei, Carla, a próxima música, porque essa eu vou dançar com ela. Ela o quê? Falei, se eu priorizar a Carla, eu perco aqui. Claro. Só que quando acabou a música, ela levantou e falou, agora você vai dançar comigo.
Olha, que Vamos lá pro meio do lindo, salão. que maravilhoso. Resumindo, ali eu aprendi uma coisa que... Aí não vou entrar na sua pauta. As mulheres mais poderosas, as mais bonitas, elas criam uma barreira no homem. Total. O que você tem a dizer sobre a mulher empoderada e a dificuldade no amor? Eu vou tentar dar uma fatiada no Bora. assunto aqui. Primeiro, que eu acho que todos nós estamos muito perdidos, homens e mulheres. Os homens não sabem lidar com essa mulher empoderada. E essa mulher mega empoderada não sabe lidar com esse homem que está hoje no mercado. Para mim, eu vejo isso muito claramente. Por quê? Porque a mulher, ela trouxe para ela uma energia masculina muito forte, porque decisão, posicionamento é uma energia masculina. Não estou dizendo ser masculinizada. Eu não sou uma pessoa masculinizada em nenhum aspecto, mas eu tenho uma energia de realização, de posicionamento, a minha fala, a minha voz. É uma energia masculina, é óbvio que é. Tá aí. Então, assim, o que eu vejo disso? Eu vejo desta parte da energia da mulher empoderada, para ela é muito difícil, porque, primeira coisa, ela não sabe exatamente como lidar. Ela aprendeu. Tipo, por exemplo, quando eu falei, sou libriana, eu tenho uma dificuldade enorme em decidir coisas. Tipo, onde nós vamos almoçar? Eu sempre falo, qualquer lugar. Mas no trabalho eu aprendi, porque é minha função. Então, coordenar isso. É coordenar, é tomar as decisões, é não titubear, é ir à frente e tudo mais. Só que isso tem um peso. Lógico que tem um peso. Teve um peso, por exemplo, que eu priorizei tanto a minha carreira, eu fiquei casada há 20 anos com esse meu sócio. Eu não tive filhos. Eu só trabalhei. As minhas férias mais longas... Não. Quer dizer, foi, né? Porque tudo na nossa vida, até a não opção é opção, né? Mas... não foi opção nossa, foi daquele negócio. A empresa tá boa, tá bom pra todo mundo, a empresa tá ruim pra todo mundo, e bora trabalhar, e bora trabalhar, e bora trabalhar. Quando eu pisquei o olho, eu tinha 40 anos, né? Aí o meu casamento já não tava bom, que nem eu brigo, eu tive que escolher uma sociedade, eu escolhi a sociedade do trabalho. Ao invés de escolher a sociedade... Não é bem isso, né, gente? Eu não vou cair aqui no mérito disso, mas as férias mais longas que eu tive foi de 10 dias. Eu trabalhava todos os dias, eu só trabalhava. Eu engordei, eu tava 30 quilos mais gorda. 30, não é 2, 30. E aí, 2 anos depois, o que eu tive? Câncer, óbvio. É óbvio. A equação fechou ali. Foi quando, eu sou cristã, né? Foi quando Deus disse assim, minha filha, ou tu para na vida, ou a sua vida vai ser parada. Não se preocupa com isso não, que a gente dá um jeito aqui no negócio. Foi ali que eu comecei a acordar. Então, assim, há um preço. Há um preço muito caro. Há um preço muito caro. Para quem tem filho, para quem não teve filho, e são muitas amigas minhas bem-sucedidas que não tiveram filhos como eu, de novo, assim, eu acho que é cruel falar foi uma opção, mas tudo na vida é uma opção. Eu poderia ter parado a qualquer preço e pronto, vamos ter filho, não interessa, com você ou sem você, eu vou ter filho e acabou-se. Mas não foi uma opção declarada, foi aquele negócio, não, então deixa próximo ano, deixa próximo ano, deixa próximo ano, 40 anos de idade. Então, assim, e aí separando, né? Separei com 41, casei dos 21 aos 41, tá? Então, assim, com esse marido. Então, assim, é cruel isso. E tempo não volta. Por isso que eu gosto do tempo perdido. Tempo não volta. Então, assim, eu acho que a gente precisa... Eu não sei como... Eu sei o que dá errado, tá, gente? O que dá certo, sei não. Mas o que dá errado, eu sei. Então, assim, balancear melhor essa coisa. Eu não acredito nesse balanço da balança, tá? Eu acho que em algum momento você tá mais no profissional, em algum momento você tá mais no pessoal. Mas a gente precisa se olhar. Foi ali que eu resolvi... Eu não tive nenhum problema com... Tive câncer de tireoide. Tive nenhum problema com câncer. Eu não tive que fazer iodoterapia. Deus foi muito bom pra mim. Na própria cirurgia já resolveu e tal. Mas foi quando eu tive uma corda para a morte, para a finitude, pronto, para não causar choque, não vou falar morte, para a finitude dizer, epa! E ali eu estava com 45 anos de idade. E eu recebi o melhor conselho, de novo, do meu sócio, que ele sempre gostou de me ligar meia-noite para me dar parabéns, sabe? E aí ele me deu parabéns, né? Eu bêbada de sono ali e tal, né? Falei, ai, obrigada, tal. Ele disse assim, então, agora você está no caminho de volta. Eu falei, que caminho de volta? Do que você está falando? Ele disse assim, se a expectativa é de 90 anos, está mais próximo da morte do que da vida. Eu disse, algum outro conselho legal para me dar hoje? Alguma outra coisa motivacional? Ele disse, mas é motivacional, é para dizer assim, não fique num relacionamento ruim. Eu ia falar outra coisa. Não fique num trabalho ruim, não fique com um cliente ruim, não fique numa amizade ruim. Tudo tem que valer a pena. E esse meio que virou meu lema de vida. A vida tem que valer a pena. E dali eu comecei a fazer valer a pena.
tudo fazer valer muito a pena. Então, essa intensidade que... Eu tenho uma tatuagem aqui, intensa por natureza, que o pessoal distorceu a palavra intensa, né? Acho que intensa é ser irresponsável, ou é dirigir a 1000 por hora, pular de paraquedas. Para mim, isso não é intensidade. Intensidade é você dar, eu tô aqui com você, eu tô dando tudo de mim. Eu não tô com o celularzinho olhando, eu sei que você tá olhando a pauta, mas o que eu tô dizendo assim, é estar presente. Eu sou inteira. E sou inteira em qualquer coisa que eu faço. Então, isso é para as mulheres fortes. Eu acho que a gente... Eu sei o peso que a gente carrega. E sei muito do peso que a gente carrega. E a gente precisa entender que tempo não volta atrás. Agora, quanto a homens, são muitas questões aí no meio do caminho. Primeiro, eu me solidarizo, até porque boa parte dos meus amigos, meus funcionários quase todos são homens, até pela área e tudo mais, né? Eu me solidarizo muito com esse homem que está perdido, que ele não sabe o que fazer. Porque se ele se diminui, aí ele é o frouxo. Se ele se empodera, você está mandando em mim. Então, eu acho que ele está bem perdido ali no meio do caminho. Mas é fato que mulheres um pouco mais providas. Seja de beleza, seja do financeiro, seja do que for, assusta. Porque, tipo, eu vou falar de um... Esse foi quase relacionamento, não chegou a ser um relacionamento. Mas quase relacionamento que ele falou assim, para mim, eu nunca vou esquecer essa frase. Você não precisa de nada de mim. Eu disse, eu não preciso. Eu quero. É diferente. Precisar hoje em dia eu não preciso. Eu não preciso de ninguém para pagar minhas contas. Eu não preciso de ninguém para resolver problema. Eu não preciso de ninguém para me resolver. Mas eu quero estar com você. E eu achei que isso era a coisa mais bonita que eu estava falando para ele. Porque eu quis dizer assim, você é bem-vindo na minha vida. E ele interpretou mal. E ele interpretou do tipo, ela não precisa de mim. Porque o homem sempre foi o provedor. E para mim tem que continuar sendo, tá, gente? Mas assim, independente, de novo, sim. de qualquer outra coisa. O provedor inteiro, provedor de andar, sabe assim, de proteger. Se jogar na frente do carro pela mulher, deixa sabe? Comigo. Deixa comigo. Deixa que eu resolvo. Que eu sempre fui essa mulher do deixa comigo, só até hoje, tá? Em muitas coisas. Mas assim, mas ele tem que entender, eu acho, que esse homem... e a mulher também dá espaço para isso, porque acho que tem que vir dos dois lados, tá? Não acho que tem vilão e bonzinho, não. Acho que tem que se encontrar aqui. Essa mulher, ela tem que entender que ela tem que criar esse espaço, como sua mulher, eu achei maravilhoso isso que ela falou. Cara, eu tenho uma funcionária para fazer a comida, para limpar, para tudo, mas eu quero agradar o meu homem, eu quero cuidar da minha casa. Por exemplo, eu cuido do meu jardim, eu adoro jardim, tá? Também. Eu cuido das minhas plantas. Eu tenho jardineiro? Tenho. Mas eu quero botar a mão lá dentro. E o homem tem que entender que ele ser querido, se é que essa a melhor palavra, é o papel, é o melhor lugar para ele estar. Porque essa mulher, ela não... Boa parte dessas mulheres, estou falando desse perfil que você falou, que é o meu perfil. Sim. Essa mulher, ela não precisa, é um desfrute que ela tem, um espaço. E é difícil isso, porque gera aquela incompatibilidade, né? Que é o conflito de expectativa. Às vezes a pessoa se entrega demais... Como é do libriano, geralmente ele se ferra muito. Erro todo. Se ferra muito no amor, porque se entrega demais. Muito. E o homem eu já tenho essa batalha vencida e gera aquela imaturidade. Total. A facilidade que a gente tem para se atrair por homens com esse perfil é violenta. Vou te falar que meus últimos relacionamentos foram meio que assim, tá? Então, assim, por quê? Porque aí o deixa comigo, o que você faz? O cara chega para você e fala, eu tô com problema aqui. Deixa comigo. O que você resolve? Só que não é o seu papel. Aí você deixa de ser... por incrível que pareça, ao invés de a pessoa olhar aquilo e falar, meu irmão, eu devo honrar duplamente isso, não. Não. Ela passa a ignorar. O ser humano é muito louco, né? É muito louco, mas é muito difícil eu estar 70%, 80% do meu tempo acordada resolvendo e eu chavear e dizer assim, aqui eu não vou resolver. Então, isso é o que eu tenho... trabalhado em mim mesma, e por isso que eu estou falando, eu não sei o que dá certo, mas eu sei o que está errado. Mas eu tenho tentado trabalhar para dizer, aqui não é o meu lugar de resolver. Aqui é o meu lugar só de ser mulher. Ser mulher. De ser mulher. Então, é complicado sim, porque se a gente não entrar nesse papel de ser mulher e achar que subserviência é a gente... Isso interpretam muito, né, quando a gente fala de pessoas cristãs. É submissa. Não é a submissão de sou escrava, é a submissa de alguém faz por mim, alguém resolve. Eu me adorei, nossa, amei, eu me permito. Eu me permito, só que é fácil. Eu me permito. Eu costumo dizer o seguinte, é fácil a mulher ser submissa, na etimologia correta de eu me permito ser guiada. É isso, etimologia correta. Eu me permito.
É igual a própria Bíblia diz, se não me engano é Éfeso, né? Paulo fala assim, que a mulher seja submisso a Cristo. Isso. Como Cristo é a igreja. É a igreja, exatamente. Só que é muito louco você... É fácil a igreja ser submissa a... É a mulher ser submissa a Cristo, como a igreja... Ao homem, como a igreja é a Cristo. Sim, sim, é sim. o contrário, sim. corrigindo aqui. Isso. A mulher ser submissa ao homem, como a igreja é a Cristo. Sim. Mas é fácil ser submissa a um Cristo que morre por você. Lógico. Que se entrega por você. Adorei. É esse Paranauê aí. É Entendeu? isso aí. É isso aí. Esse homem também tem que estar disposto a esse tipo de coisa. É o cara ser, desculpa a palavra, aqui, vamos lá. Ser homem. É o homem ser homem. Ser foda, mano. É o homem ser foda. É o isso homem aí. ser foda. Porque a mulher, o que ela gosta num homem? Isso é todas, eu nunca conheci uma exceção. Ela gosta do homem, a mulher ela vive por segurança, né? Então ela quer a segurança emocional, não quer esses moleques que ficam curtindo 10 mil mulheres, ou olhando pra todo mundo e você fica insegura. Ela quer o homem que provê ela segurança em todos os sentidos, a segurança mental, o cara divertido que vai trazer leveza pra vida dela, o homem que vai à frente e vai dizer, deixa comigo, eu vou prover, eu vou trocar o pneu do carro, eu vou fazer isso aqui, eu vou resolver. Ele precisa? Não, ele não precisa, ela pode resolver. Ela tem o seguro, ela liga lá, oi, tudo bem? Ó, vem aqui. Mas ela sabe que não precisa. Mas ela não precisa. Então, eu acho que esse lugar de descanso que a gente precisa achar, e eu vejo as minhas amigas também, que elas querem isso emocionalmente, só que elas não oferecem. É muito difícil a gente se... Quando a gente vê, a gente já está resolvendo. Então, eu acho que a gente tem que realmente aprender isso. Aprender isso. É a minha opinião. E para encontrar hoje, eu costumo dizer, eu aconselho muito minhas filhas, para encontrar, desculpa a palavra, gente, mas para encontrar esse cara foda, que fala assim, fica tranquilo, ela pegar o pneu do carro furou, antes dela pensar no seguro, ela já ligou automático pro homem dela. É muito difícil. E principalmente depois que a mulher teve uma pessoa assim na vida, com todos os outros efeitos. Eu tive isso no meu primeiro casamento, que é meu sócio até hoje, é para ele que eu ligo, dá algum problema. Não só porque ele é sócio, mas enfim, porque ele me conhece há 32 anos, 33 anos, então ele me conhece muito bem. Porque depois que você tem essa experiência e você sabe o que é ter um homem, claro que eu separei porque tinha outros 252 problemas, tá? A mesa, antes que falhe aqui. Não, e não voltaria, ele é muito bem casado e eu sou muito bem aqui na minha vida como tá. Mas depois que você tem esse exemplo, que você teve um pai... Por isso que eu falo, é um homem. Você teve um pai que fez isso por você. Você teve um irmão que fez isso por você. Você sabe o que é uma pessoa posicionada. Você sabe o que é. Isso eu acho que é um privilégio. Porque a boa parte das pessoas, ainda mais essa geração agora, não sabe o que é isso. Tem um pai ausente, pode estar fisicamente dentro de casa, mas não é esse cara que resolve. Tem os irmãos que não estão nem aí, não sabem o que quer. Tem um bando de homem que não se posiciona como homem. Então a pessoa ela não sabe o que é isso, mas isso é um sonho de consumo. Esse é um sonho de consumo. Você falou que é cristã. Sou. Qual o personagem da Bíblia mais louco pra Pazzi? Louco? É. Louco pra mim... Louco, olha, tem muitos, né? Noé foi doido. O mais, assim, o mais. Moisés, Abraão, vai. Abraão. Deixa a sua casa, deixa a sua parentela, deixa seus pais e vai para o caminho que eu te guiarei. Para mim, esse, aliás, é o meu versículo desse mês, tá? Eu profetizo todos os meses. E esse é o meu versículo de profetização desse mês, que eu chamei de preparação. Então já recebe a profecia na sua vida. Eu dou um nome também para os meus meses. Esse é o meu mês de preparação para o segundo semestre. É onde eu estou justamente, o mês de férias e tudo mais, eu estou me preparando e eu fiz bem isso. Por que eu escolhi esse versículo? De deixa a sua casa, deixa a sua parentela, deixa seus pais, vai para o caminho que eu te guiarei. Porque é você confiar no processo. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Mas confiar não é ficar aqui, ó. Que também é um pouco do que a geração hoje em dia muito espera. Aí vai minha crítica à geração. Já fiz os elogios da minha crítica. De ficar, ninguém fez por mim, ninguém me chamou, estou aqui esperando. Não. Faça algo, como fez Pedro. Botou o pé, Deus tirou ele e fez ele caminhar. Então, você tem que fazer a sua. O que eu faço? Eu planto. O que eu faço com o Papo com a Pazzi? Eu vou colocando lá pessoas interessantes no Pazzi by Pazzi, que é outro canal que eu tenho. Eu vou falando no Insta, no TikTok. No LinkedIn eu falo muito sobre liderança, né? Que eu acho que é o meu ponto mais chave, a liderança, seja da própria vida ou da empresa. Então, assim, eu faço a minha parte e eu confio que em eu fazendo, tudo vai retornar. Mas eu faço, eu semeio. Você é católica ou evangélica? Eu sou evangélica. Evangélica? Evangélica. Qual igreja?
Eu sou da CNA, da Comunidade das Nações. Que legal. Lá do JB Carvalho. Exatamente, que é o livro dele, Metanoia, espetacular, enfim. Ele é um cara bravíssimo. Bravíssimo, é um dos caras que mais estudam hoje no país, sabia? O que ele cita... Aliás, ele une uma outra coisa que eu gosto muito, que é a filosofia, né? Deixa eu te contar amo filosofia. Você tem acesso a ele direto? Tenho, porque às vezes ele vem aqui, né? Você vai um dia mostrar esse pedacinho do podcast para ele, o JB Carvalho. Então pronto. Brasília, ele talvez não vai lembrar, mas aquele cara, ele é excepcional. Tem muitos amigos em comuns a ele, inclusive o meu irmão é da igreja dele, e as pessoas que convivem com ele, o JB Carvalho, eu diria 3 coisas do JB. Primeiro, é um dos caras que mais estudam. É impressionante. Segundo, dos mais coerentes. Terceiro, ele é, não é que é arrogante, ele é abusado. Ousado. Ousado. O JB é abusado. Só que eu tive um momento com ele que ele, talvez eu falando aqui, ele vai lembrar lá atrás. Eu estava numa igreja chamada Baleia, em Brasília. Eu fazia parte dessa comunidade na época. E eu lembro que ele chegou lá pedindo autorização para poder panfletar a igreja dele. Ousado. E ele dentro de uma picape, não lembro que carro que era, com mais 3 obreiros, mas foi ele que deu a cara ali. Eu posso panfletar a minha igreja, que era um evento dele, uma coisa assim. Eu olhei para aquele cara, ele não sabia que eu sabia quem já era ele, né? Eu sabia que ele era lá do FAD, e o FAD, eu fazia tive um momento meu da igreja, que eu não vou entrar nesse momento aqui, que aí pesa o clima. Eu tive um momento que eu vivi 12 anos na igreja e eu fazia uma vigília chamada Aviva Brasília. E o FAD me emprestava 1000 cadeiras todos os meses para esse evento. E o JB era de lá. Mas eu lembro... Eu não sabia nada disso. O JB era do Porque eu tô há pouquíssimo tempo na CNA. Eu fui pela Lucas. E quando eu vi o JB, tanto que ele é amigo do FAD hoje, ele foi um propósito. Tipo, Abraão, sai da terra, faz a mudança geográfica. E vem a mudança de Abraão para Abraão. Sim. Que Deus não muda só a geografia. A identidade. A geografia mudou a identidade. Lógico. Mudou o nome, mudou o propósito. Não, a gente, se for falar de identidade, a gente vai passar o resto do dia aqui. Aí vai embora. E eu lembro daquele cara, eu olhei para aquele cara e falei, meu irmão, esse cara é diferente. Ficou, JB é foda, esse cara é bravo. O cara pedindo pra ir panfletar. Como assim, né? Como assim? E hoje não é à toa que é um dos maiores, é o maior líder de Brasília hoje, um dos mais respeitados e parabéns a esse cara aí. Na minha época de Brasília eu não conhecia, até porque eu vim de um berço católico, né? Minha mãe é católica, minha irmã é católica, né? Passei em várias outras buscas de Deus. Convida ele pra vir no Desperte o Louco, hein? Olha só, tá convidado. Vou passar esse trecho aqui pra mandar pra Lu, a Lu manda pra ele, ou pro meu pastor, o Tiago, aqui, enfim. E é muito louco, né? Porque, assim, minha busca de Deus sempre foi uma coisa muito intensa. Porque eu sempre sabia, de novo, o bem e o mal, porque eu tinha muito essa noção. Só tem uma pessoa sem pecado, Jesus. O resto, todos nós temos bem e o mal dentro da gente. E pouco importa se você acredita em alguma religião ou não, mas o que eu acho a gente tem essa dualidade. A gente não é 100% nada. E aí eu fui buscando, até que eu parei no evangelicismo. Fui pra Lagoinha primeiro, depois fui pra CNA. Muito louco isso. Cara, gente, você que tá ouvindo isso aí, isso aqui é transformador, absurdamente transformador, o que tá sendo entregue pra você. E você falou uma coisa aí de passado. Só existe 2 pessoas com passado limpo. Você sabe quem são elas? Não. Jesus? Jesus e o diabo. Tá limpo. De uma forma tá limpo. O passado dele era limpo. Era. Só que hoje o futuro dele é horrível. E Jesus é o único que tem. Mas o passado de Lúcifer era maravilhoso. Anjo de luz. Era anjo de luz, então, exatamente. fora eles, o resto, meu irmão. E o que pra mim a igreja trouxe muito? Trouxe muito essa noção de submissão, da gente entender que a gente tá sobre uma outra... Que existe uma outra atmosfera. Então, assim, eu vejo isso. Aliás, eu estava ouvindo ontem a André Vermont falar, que eu gosto muito da André Vermont, e ela falando como é que ela entrevistaria pessoas para entrar na empresa dela. E ela fala como é que é a sua relação com o seu pai. E pai, a gente pode falar, né? Por isso que eu estava falando da igreja, eu lembrei aqui do pai. Ela está falando de pai, né? Pai. Porque ela fala, uma pessoa que não se submete ao seu pai não está pronta para ser submetida a ninguém, não vai respeitar nenhuma liderança. Não vai. E eu acho que isso, para mim, na igreja, é a liderança da vida. É a gente entender o todo, entendeu? Então, eu acho que isso faz muito sentido. O jogo de servir é muito poderoso, né? Muito servir. Quanto mais você serve, mais você tem. Você sabe mais que entra, mais você tem. O prefácio do meu livro é feito por Carlos Wizard. Nossa, que maravilhoso. Para mim, ele é um beijo no coração, é o meu mentor, é meu líder, minha referência. Eu sou apaixonado, até brinco, que privilégio. Chefe, não é no senhor como... O bilionário Wizard. Sim. É no mentor Wizard. É surreal.
Você manda mensagem pra Mentor ele. de vida, né? Mentor de vida, quando a gente vai fazer alguns privilégios que eu tive que fazer, alguns trabalhos junto com ele, você manda mensagem pra ele meia-noite, amanhã ele responde. Não. Ele é responde 10 a hora. minutos, é. Aí das 5 da manhã ele manda mensagem e fala, mas peraí, mas ele tava falando comigo 1 hora e tá falando agora 5 horas. A agenda do Wizard é muito surreal. Muito pontual, muito... Isso eu acho incrível, a pessoa ela ter disponibilidade. Porque, de novo, tempo é a moeda mais escassa que a gente tem em todos os sentidos. A pessoa ela dispor do tempo dela, isto é das coisas daquelas propagandas Mastercard, né? Coisa que o dinheiro não compra. Não compra. É coisa que o dinheiro propaganda não compra. Mastercard. Propaganda Mastercard. Coisa que o dinheiro não compra. Então, para mim, o tempo, para mim, também gravando esse vídeo de prioridade, falando, não, a pessoa fala, não, minha família é prioridade, meu filho é prioridade. Quanto tempo você passa com ele por dia? Ele é de verdade prioridade? Ou ele é só prioridade emocional e não prática? Então, eu acho que a gente tem que estar alinhado as nossas ações com o nosso pensamento. Você falou uma coisa aí, eu faço uma imersão de um final de semana. É a imersão Desperte o Louco. E eu fiz no CRI da Batista Lagoinha. Sim. Eu fiz uma imersão lá mês passado. E eu falei justamente sobre isso. Algumas pessoas que seguem nada sem preconceito, assim, que seguem linhas ruins ou pro crime, sempre entrevistar, às vezes, transexuais ou travestis estão, às vezes, no meio da rua, ou garotos de programa. Muitas dessas pessoas estão ali e são pessoas incríveis. São pessoas de Deus, do bem, mas que pararam ali sem querer estar ali. Sim. E geralmente elas chegaram ali por serem abandonadas por pais que convivem juntos. Não. É falta de paternidade total. Eu sou pai, sou presente, paga luz, paga água, paga comida, mas às vezes a pessoa não tem tempo pro filho, mas passa 2 horas na frente da televisão. Tem um compromisso. Eu acho que ele é meu irmão gêmeo, ele não sabe. Estou desconfiada com isso. Porque foi exatamente o que eu falei. A pessoa fala que não tem tempo e ela passa 1 hora escolhendo um filme no Netflix que ela não vai ver. Ela passa 2 horas na rede social sem lembrar o que ela fez ali no meio do caminho. O cara tem um compromisso toda quarta com o amigo do jogo de futebol. É impressionante, mas não tem tempo pro filho. Mas ele não tem um compromisso de jantar com a mulher dele toda semana. Não, e que eu vejo isso em academia, né? Eu vou na academia quase todo dia. E aí eu vejo gente falando, mas você treina todo dia? Eu adoraria. Por que não faz? Por que não vai? Que vá 15 minutos, que vá 20 minutos, que saia para caminhar na rua. Você não priorizou. Então, eu acho que a gente ter noção que a prioridade não é a nossa emocional, a prioridade é o que você realiza de fato no seu dia. Isso é surreal, né? Isso é surreal. Você disse que liderança, para você, não é ser amado ali, não é estar ali para ser aplaudido. Líder nunca foi sinônimo Qual de ser foi amado. a decisão como CEO mais impopular que a Pazzi teve que fazer? Nossa, tive E várias. por que ela é necessária? A mais impopular de todas. Puxa, eu acho que teve 2 aí, as 2 foi em crise. Uma em 2013, que a gente estava alavancado no giro de duplicatas na empresa. E aí, do nada, o Santander ligou para a gente e falou... Ligou nada, né? Ele simplesmente cortou a nossa linha de duplicata. Só que eu já estava com todas as notas que venciam nesse mês e no próximo mês alavancadas. Então, ou seja, eu não tinha nenhum faturamento nem nesse mês, nem no próximo mês. Ponto. Nada para cair na minha conta. Porque nossos vencimentos eram sempre para 60 dias e tudo mais. E ali eu não tinha dinheiro para absolutamente nada. Eu tive que ligar para todos os fornecedores e todos os funcionários e falar, negócio seguinte, a gente vai ter que pegar tudo desse mês, do mês que vem, e parcelar em 3 vezes. E não é... Aí chamei todos os funcionários numa sala só e falei isso, né? O pessoal, não, mas eu preciso... Vocês não estão entendendo. Não é uma questão de eu querer ou não querer. Assim eu garanto que 100% será pago. E foi. Em 3 vezes. Mesma coisa que o fornecedor. Claro, água, luz, não tinha o que fazer, não tinha com quem falar. Agora, qualquer outro fornecedor, eu falei assim, é uma adesão. Tem que ser desta forma e eu não vou priorizar. Esse sim, esse não. Porque a gente não é Deus, a gente não é capaz de dizer quem precisa mais e quem precisa menos. Eu falei assim, se todo mundo for junto, eu garanto que todo mundo sai do outro lado. E a gente saiu. E a segunda vez foi exatamente muito parecido com isso, que foi a pandemia, em 2020, que a gente chegou a abril e a gente pagou as contas de abril ainda por causa de março. Quando chegou em maio, a gente falou, essa pandemia não vai passar. Ferrou, para falar o português que você falou aqui. O que a gente vai fazer?
Falei, bom, então a gente vai fazer o seguinte, vamos sair catando dinheiro em tudo que é banco que a gente tinha, graças a Deus a gente tinha vários bancos, vamos pro BNDES também com a linha que tinha lá de BNDES, sim, vamos também, e o negócio é o seguinte, gente, a gente vai ter que parcelar o salário em 3 vezes. Isso foi só salário, não foi fornecedor. Em 3 vezes, chamei todo mundo, era todo mundo já virtual, né? Porque estava em pandemia. E eu falei, só que tem uma coisa, se um de vocês não aceitar, tá fora o negócio. Agora, se todo mundo aceitar, eu garanto que por esses 3 meses não vai ter uma demissão nessa empresa. A gente foi uma das poucas empresas que eu conheço que não demitiu uma única pessoa. Eu vou dizer assim, porque ao final de 3 meses... Ou todo mundo está aqui, ou a empresa quebrou. Porque não vai ter dinheiro. Não vai ter dinheiro, assim, a gente não sabe. E eu falei, eu não posso prometer o 4º mês. 3 meses com o dinheiro que a gente arrecadou, eu posso prometer. Então a gente vai ter isso aqui desses 3 meses aqui. Vamos embora junto? Vamos. Todo mundo, todos toparam. Todos estão lá até hoje, a gente não mandou ninguém daquela época embora. Quem saiu, saiu porque quis. Mas ninguém. A gente está todo mundo aqui. Então foi as 2 vezes que isso aconteceu. Porque isso é difícil. São decisões impopulares, né? São impopulares, mas eu acho que quando você abre o jogo, isso sempre foi o nosso diferencial na empresa. Essa mesma pessoa que está abrindo o jogo aqui é a pessoa que eu estou lá. Então, assim, essas sextas-feiras que eu falei que a gente tem a reunião da Direct, a gente já teve, tipo, qual é o maior fracasso da sua vida? Mas não é fracasso assim, tirei 5 no colégio. É fracasso mesmo. É aquele ruim. Qual é o seu vício? A gente já teve tudo que você pode pensar. Qual é o seu medo? Qual foi a maior cagada que você fez na sua vida? O que você se arrepende brutalmente? E aí eu sempre começo falando de mim. Então eu acho que quando você tá junto, você não diz assim, são o salário de você. Não, era o meu, era o de todo mundo. Era tudo. Eu já tinha penhorado carro, já tinha feito tudo. Tudo. É dizer assim, tamo junto aqui, ó. Ninguém solta a mãozinha. Ninguém solta a mãozinha. Ninguém solta a mãozinha. Cara, e eu tenho o privilégio de ter pessoas que trabalham comigo há 24 anos, há 18 anos. A idade média da minha empresa é 8 anos. Pazzi, vou te falar, tá sendo um dos episódios mais sensacionais pra mim e que aprendizado, viu? Vamos lá. Vice-versa aqui, tá? Pazzi, depois de 35 anos liderando como CEO em empresas, qual o maior erro que você acha que os empresários cometem todos os dias? Se distanciar da operação, das pessoas. Uau. Se distanciar das pessoas, porque... As pessoas, hoje, eu mal toco essa direct geral da sexta-feira, meu sócio que toca mais, porque ele toca mais a operação. Eu toco uma vez por mês, porque a gente separou. Uma vez é para falar dos números, outra dos números, não os números de faturamento, os números internos. A gente abre os números para a empresa, tá? A gente fala quanto a gente está gastando de água, de luz, de folha como um todo. Claro que eu não abro o salário de cada um, porque cada um... Eu poderia abrir, tá? Não tinha nenhum problema com isso. Aliás, eu nunca tive problema com esse tipo de negócio, de alguém achar, mas a Pazzi ganha bem. Eu trabalho feito uma doida também, entendeu? Isso, eu acho que todo mundo tem um mérito no negócio. Mas a gente abre os números, uma outra para falar de uma pauta de negócio, do que uma discussão de agora em época de disso, daquilo, de uma ferramenta. Uma outra para a gente falar de alguma coisa, que é a que eu toco, que a gente fala de alguma coisa terapêutica ou filosófica na empresa, mas eu toco uma outra direct de liderança com os líderes da empresa. Por quê? Para formar a próxima geração, que não é técnica, é a Power Skills. Então, para mim, quem não entende de gente, que não desce lá no chão, não sabe o que está acontecendo dentro da empresa. Uau. Ser liderado aqui de cima é uma sorte. Qual a diferença para você de chefe e líder? Total, não tem nada a ver. Chefe é hierárquico, né? Chefe é alguém que tem funcionários que se reportam a ele. Isso é um chefe. Isso é um chefe. Agora, líder é alguém, primeiro, ele não foi feito para ser amado. A maior competência do líder é saber tomar decisões corretas, necessárias, naquele momento, naquele contexto. Para as pessoas, para os clientes e para a empresa. Para mim, isso é um líder. E aí, a consequência de um líder é alguém a ser seguido e admirado pelas ações dele. Pelas ações dele. Mas líder, para mim, é isso. E o líder, ele pode ser um líder sem funcionários, sem ser chefe. Uau. Ele pode ser um líder sem ser chefe. É alguém que, quando alguém fala assim, não, eu só quero um conselho seu, essa pessoa é líder. Líder da vida, líder da... Por isso que eu falo que é domínio próprio, é todos os tipos de liderança. Prepara os cortes aí, hein? Se você hoje fosse reconstruir do zero a Blue Score, o que você faria diferente? O que eu faria diferente? Na Blue Core, primeira coisa, eu tive muitas outras sociedades, né? Eu e Augusto, que é meu sócio, a gente teve muitas outras sociedades. E até que o Augusto que elaborou essa frase, meu sócio que elaborou essa frase que eu gosto muito, sócio bom é aquele que você pode confiar sua mãe no hospital. Então, assim, eu escolheria
sempre ele como sócio e não escolheria as outras pessoas que eu já tive como sócio e que não tenho mais. Outra coisa, eu focaria em você entender o que o seu cliente quer. Eu sempre foquei isso, mas às vezes eu me apaixonei demais pelo produto. Eu seria mais apaixonada pelo resultado do produto. Exatamente. O resultado. O produto que eu quero falar é o que você entregou. Eu sou uma empresa de serviço, tá, gente? Pelo que você entregou. E eu entenderia mais o que é o financeiro de uma empresa. Porque eu nunca entendi o que é isso. Eu nunca trabalhei pelo dinheiro. O dinheiro sempre foi uma consequência do... Gosto muito, mas sempre foi uma consequência do que veio. E tem eu não lembro qual é o autor que escreveu isso, mas the cash is king, cash flow is king. Então, o seu fluxo de caixa é o rei. Quantas vezes a gente teve um faturamento ótimo, mas o fluxo de caixa naquele dia que eu precisava, o cliente não pagou, e a gente teve que ir para banco com aquelas taxas exorbitantes que tinham. Eu já quebrei empresas, né? Eu quebrei 2 empresas. Então, assim, entender que fluxo de caixa é o que manda no negócio, eu acho que isso é fundamental e a gente não tem isso na faculdade. Uau! Muita gente sonha em ser CEO, mas poucos conhecem o peso dessa cadeira. Qual é o preço invisível da liderança que ninguém comenta? É você estar sozinho. Por isso que eu falo tanto do meu Solidão, sócio. né? Eu falo tanto do meu sócio porque é tão Qual o bom nome do seu você ter, sócio? Augusto, você ter alguém para dividir é muito importante, porque o peso é brutal, porque, de novo, a gente não está lá para ser amado. Quando a gente faz alguma coisa bacana, legal, mas quando a gente não faz, a gente tem que ter uma autoestima, primeiro, um propósito muito grande, uma autoestima muito grande, porque você não vai ganhar tapinha nas costas. Você não vai ganhar tapinha nas costas. E é incrível como as pessoas de fora, elas te reconhecem no reconhecimento público, eu quero dizer, muito mais do que o reconhecimento de dentro. Tipo, eu faço um post, seja no LinkedIn, no Insta, TikTok, pouco importa o que foi. Quantos funcionários nossos curtem ou comentam? Próximo a 0. É o público de fora. Então, se você não tiver um propósito maior e não tiver muita certeza daquele seu norte, mesmo que o norte fique mudando de lugar e você vai construindo outros nortes, você não vai conseguir. Então, esse é um peso muito grande. E quando você ainda não prosperou, o peso de você saber que tem famílias e famílias e famílias dependendo de você, esse é um peso que só você sente. Todo mundo pode dizer, uma pessoa do corporativo... Por isso que eu sou meio contra a palavra intraempreendedorismo. Eu acho que deveria existir uma outra palavra para intraempreendedorismo. Eu gosto e apoio e acho necessário esse intraempreendedorismo. Agora, é uma palavra injusta para o empreendedor. Porque o intraempreendedor, o que ele perde é o emprego dele, a reputação dele. O empreendedor, ele perde a vida, gente. Ele perde a saúde, ele perde a casa dele, ele perde o carro dele, ele perde o relacionamento dele. Uau! O empreendedor... É a vida. É a vida? É a vida. Se ele acerta, ele não vai ter aplausos? Não. Se ele erra, ele vai ter críticas. Não, e a vida. A vida. Quando eu quebrei a última empresa, eu passei 10 anos pagando a dívida. 10 anos. Eu não perdi o emprego. Eu perdi 10 anos. Perdi, não. Passei 10 anos com a minha vida ali, com o nome do Serasa. Então, assim, isso é um peso que, assim... Não tem, entendeu? Um outro material. E, de novo, o mundo corporativo tem outros problemas, por isso que eu não estou lá, tá? Porque eu não gostaria de estar, não. Mas, assim, tem um outro peso político, uma outra exigência que é complicada, que a gente, como empreendedor, tem muito menos. A gente tem esse privilégio de escolher estar aqui, eu não tenho que pedir bênção para ninguém de estar em algum lugar. Isso é outro tipo de peso. Mas esse peso da vida, ninguém sabe o que é se não for um empreendedor. Só sabe ele. Só sabe quando você vive. É igual o profeta da Bíblia, né? Eu fico vendo a vida daqueles caras ali, que a gente olha a vida deles hoje, pô, que legal. Faz-me Só que rir, você vai né? ver, Jeremias, ele não viu uma profecia dele cumprir enquanto estava vivo. Não vê. É o processo. Chamado de mentiroso e não viu uma profecia se cumprir enquanto estava vivo. Muito Pois é, louco. os cristãos falam de promessa, né? Quem não fala de promessa, por isso que eu uso a palavra propósito, porque eu tento não usar muito questões que vão bloquear a escuta dos outros. Mas se você não tiver esse propósito maior, você não aguenta, você quebra no meio do caminho. Aí vem os burnouts da vida, aí vem tudo isso da vida, porque você não tem um propósito maior que te guie. Para mim, eu não sou especialista, mas para mim, do que eu conheço, do que eu estudo, que não é pouco, eu não vejo propósito em fazer isso que eu estou fazendo. Porque se você vê, você tem cansaço.
Você cansa, você fica triste, mas você tem algo maior porque você está indo atrás. Uau! Sensacional ouvir a Paz aqui. Já aproveita, segue o nosso canal aí. E que loucura, galera. Que loucura isso. Vamos lá, uma pergunta pessoal. Qual foi o maior desafio que você enfrentou? Qual foi o momento que você teve que despertar o louco, assim? Ou você metia o louco ali, metia o pé na porta, ou você fracassaria? Teve algum momento assim? Você está falando corporativamente, você está falando? Pessoal, corporativo. É uma loucura que a Paz teve que fazer na vida. Ah, nossa, foram tantas, gente. Mas tantas, assim... Uma que eu lembro muito, já contei as duas da empresa, acho que essas duas foi a do botar o pé na porta. Uma outra que eu vejo que foi muito forte para mim foi a separação, queira ou não, porque 20 anos, ninguém se casa para separar, né? Não, 20 anos é uma vida, né? 20 anos é uma vida, né? Foi quando eu decidi me separar, eu tava me achando horrível, e tava horrível, tá? Só para constar. Não tava me achando só não. Tava horrível, eu tava quebrada, eu tava doente. E eu falei, eu vou me separar. Como que vai ser? Não sei. Do que eu vou viver? Não sei. Como é que vai ser? E nós ainda vamos trabalhar junto. Como isso vai funcionar? Não sei. Mas eu vou. E foi assim essa foi uma decisão difícil e foi o que tudo eu acho que traz aprendizados, né? Quando eu fui morar com 17 anos nos Estados Unidos, cara, não tinha telefone celular, não tinha internet, não tinha nada disso. Eu liguei, sei lá, meia dúzia de vezes meus pais, naquele assim, oi, tudo bem, tá tudo ótimo, tudo ótimo. Os cartões... E foi tenebroso, assim. Agradeço muito, putz, se não fosse o golfe eu tava lascada, porque o golfe era meu propósito, mas eu tinha um propósito, era o golfe. Era jogar. Mas a experiência foi horrorosa, foi tenebrosa. Então, assim... Tive muitas questões. Quem tem 50 anos, gente, ninguém passa sem cicatriz e sem ruga. As rugas e as cicatrizes são realmente a marca do tempo que a gente passou. Falando esses foram os desafios que você fez. Falando um parênteses de golfe. Golfe é um esporte para todos ou é um esporte para herdeiro? Nem para herdeiro, nem para todos. Primeiro, eu acho que qualquer esporte é esporte para quem quer. Agora, obviamente, não vamos ser hipócritas. Não, sim. Não vamos ser hipócritas, que você tem mais... Você sabe que eu fiz um podcast de golfe. Vai lá depois no Papo com a Paz, dá uma olhada com o meu treinador. O meu treinador veio num pau de arara, a família dele, do Nordeste para cá. Ele morava nos fundos de um clube de golfe. E ele via avião, resumindo, ele via avião passando e via esse pessoal do golfe, os bacana do golfe. E ele falava, eu ainda vou viajar de avião. E eu ainda vou jogar isso aqui. E ele entrou como carregador de bolsa. Depois que eu já tinha parado de jogar, eu voltei a jogar agora, ano passado. Quando eu tinha parado de jogar, porque ele é novo, ele começou a carregar a bolsa. Quando ele carregava a bolsa, ele começou a admirar as pessoas. Aí ele começava a treinar de segunda-feira, porque segunda-feira os clubes são fechados. Aí ele começou a se destacar, hoje ele é o 8º do ranking. Então, assim, e vive de golfe. Ó, esse é um cara que eu gostaria de entrevistar, hein? Tipo, ele, Robinho, você é o máximo. Robinho, eu quero entrevistar você porque, Robinho, eu sou favelado de natureza. É ele. Eu fui no grupo, aquele clube de golfe do McDonald's aqui, né? Do McDonald's? O que fica aqui em Alphaville, você tá falando? O bate-bola? Eu fui tem uns 4 anos. É por aqui, por alguma região. Aí eu conheci o presidente lá, um senhor muito querido, a gente tomou um vinho lá juntos. Eu olhei pra ele e falei, meu... Se quiser cortar, corta isso. Falei, gente, parece que esse esporte não combina com... É um esporte de muita elegância. E aí, só falando do avião, e o que acontece? O golfe foi quem proporcionou ele viajar de avião. Essa mudança. E ele anota num caderninho quem é o número do voo, quem é o nome do piloto e qual foi a data. E até hoje ele fica contando quantos tem, porque o golfe proporcionou as... A história dele é maravilhosa. Agora, Robin, você tem que vir essa aqui. Eu quero ouvir. Tem que vir aqui, Robin. Mas, sem dúvida nenhuma, do que eu estava dizendo, não sendo hipócrita, é óbvio que para você não ser um profissional e viver daquilo lá, você sendo um jogador, o taco é caro. Os torneios são caros, o clube é caro, só que hoje está muito mais facilitado, porque hoje você tem campos que você só paga e joga. Ou campo público. Tem campo público também, que é gratuito. Equipamentos, tem equipamentos de segunda mão. E o equipamento, só para constar, equipamento não quebra, né, gente? Então, equipamento, assim, até o ano passado, quando eu voltei a jogar, meu equipamento era o mesmo de 30 anos atrás, tá? O mesmo? Porque você encostou lá e você vai jogar. Claro que a tecnologia é diferente, sim. Tudo é diferente. Agora, caro pra mim é hipismo, gente, já fiz. Aí lá, porque o bicho come, dorme, precisa de veterinário. Aquilo é caro. Você falou de evangélico, vai vir aqui quarta-feira o pastor Marcos Feliciano.
Olha só! Vai gravar com a gente, que ele é meu Quero amigo. assistir. Não, você vem participar com a gente aqui. Eu crio o cavalo junto com ele no sítio dele. Aí, tá vendo? Olha, ó. O Rick tá ali, Não, ó. ele me liga xingando e fala, essa merda desse cavalo só faz comigo. E morre de cólica. O pior é isso, que morre de cólica. A gente não tem condição, não. Cavalo é outra o dimensão. presidente do clube de golfe, falei, rapaz, eu nunca joguei, tá? Eu falei, meu... Aí eu brinquei com ele, falei, olha só. Aí ele gostou, ele riu de mim, ele riu, porque ele também, ele é presidente do clube e Sim. não joga golfe. Falei, cara, Muito comum, tá? Eu falei, eu não me vejo ali, porque eu falei, meu, olha ali, ó. Aí eu brinquei, aquele ali pobre, aquele ali herdeiro. Aquele ali não combina com isso. Só que eu falei, gente, tô brincando aqui, tá? Só que eu fiquei olhando de longe e falei assim, ó. Acho que porque tem um naipe, né? Tem a camisetinha, a depois camisa da polo. segunda Tal. garrafa de vinho, eu já falei assim, ó, eu tava meio soltinho, falei, ó, aquele ali não nasceu pra esse mundo. Cara, mas ele ria de chorar. Mas é um ambiente muito gostoso, viu? E o pessoal realmente... Eles não competem entre si, até porque o golfe é um esporte... Você joga com você. É muito gostoso, sabe? Eu acho que boa parte do que eu sei na vida, sobretudo, e esse negócio principalmente da submissão, de eu entender que a vida é 99% treino e 1% jogo... mas isso é qualquer esportista que fez a sério um esporte entende isso. Entende que seu treinador ele não tem que jogar melhor que você. Ele tem que saber o que você faz. Que é um líder, né? Treinar, o líder é isso. O líder é isso. Ele não tem que saber o que você faz. Você não tem que saber fazer o que você faz. Mas ele tem que saber o suficiente para poder te liderar. Tá à sua frente. Isso é um treinador. Isso é um treinador. Uau. Pazzi, qual o conselho que você daria para Pazzi de 18 anos? Agora. Eu acho que, puxa vida, eu acho que não leve a vida tão a sério. Eu sempre fui uma pessoa muito séria, muito certinha. Séria nesse sentido, de levar tudo com muita seriedade, por isso que eu fiz esporte tão focadamente. Eu sou muito certinha e muito séria, e eu acho que eu teria me sofrido muito menos e me permitido... Exatamente, não é feito mais coisa ou menos coisa, mas com mais leveza. Com mais leveza, que é como eu tenho vivido, eu acho que é libertador. Muita gente se deprime, né? Por isso que eu adoro falar a minha idade. Tem gente que se deprime com a idade. Eu digo que, gente, a idade é uma bênção. Hoje em dia, meu avô tinha uma expressão muito boa. Ele falava assim, eu faço xixi de porta aberta. É isso, que a gente se permite a tanta coisa. A gente não tem mais aquele peso de ter que ser algo para mostrar para alguém. A gente só é. Então, eu acho que a vida fica muito mais leve. Eu acho que eu não se leve tão a sério. Qual que é o versículo da Bíblia que mais se identifica com você? Que mais se identifica comigo ou dos que eu mais penso? O que mais pensa? O que eu mais penso é... Venham até mim os cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Eu acho que é justamente por esse sentimento de... Relaxa. Só confia no processo. Você não precisa se cansar tanto. Entrega. Porque eu acho que quanto mais, de novo, se eu pegar esse copo com toda a minha força e ficar segurando com essa força, eu vou me cansar. Se eu simplesmente segurar, vai ser mais leve e eu vou conseguir com mais tempo. Então, não precisa ser desse jeito, sabe assim? Então, eu acho que é isso. Viver mais leve. Viver mais e mais leve. E confiar no processo. Confia no processo. Faz sua parte. Uma palavra que define a Pazzi. Uma palavra que me define, eu acho que é determinação. Eu não faço nada meia boca, eu sou determinada e eu sou resiliente. Eu acho que assim, sou meio uma tartaruga, sabe aquele negócio assim? Aqui dentro tá molinho, mas aqui, tipo, chorar, não choro. Mas aqui, do lado de fora, tem uma casca que assim, pro lado bom e pro lado ruim. Tudo tem a dualidade da vida, mas assim, determinação e resiliência eu vou te entregar a pizza, I deliver the pizza, entendeu? Eu vou te entregar a pizza com chuva, com sol, a pé, de bicicleta, de patinete, de moto. A pizza vai sair, não precisa se preocupar não, tô lá. Acabou. Vamos às considerações finais. Se você hoje pudesse dar o último conselho da sua vida para quem está te ouvindo, qual seria esse conselho? Para quem está te ouvindo, esse homem, essa mulher que está te ouvindo agora? Acredite em você. Acredite em você. Eu acho que quando você acredita em você, e você, eu não estou falando só você, que você tem um propósito, você tem um porquê. E a ferramenta onde eu acho melhor para fazer isso, para você se descobrir, é lembrar qual era seu personagem de infância. Quando você lembra qual era o personagem que você mais admirava na sua infância, ali está um pedaço do seu propósito. O meu era a Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. E a Mulher Maravilha, ela era a pessoa que ela tinha o laço da verdade, né? Sim. O laço da verdade, então eu sou uma pessoa compromissada com a verdade, seja o que
Como eu falei para você, eu chamava meus funcionários, falava a verdade, eu chamava as pessoas e fala a vocês. verdade. É da verdade, então eu acho que isso te dá uma direção do propósito. E o que é outra coisa da Mulher Maravilha? Ela ficava no avião dela transparente para não ser vista e ela ajudava todo mundo a qualquer injustiça sofrer menos. Então, eu acho que quando você descobre... Isso para mim. Então, quando você descobre o seu propósito, a vida fica muito mais fácil. Enquanto você fica tentando bater, eu vou fazer essa profissão porque dá mais dinheiro, eu vou ser isso aqui porque eu li no Instagram. Não, você tem que encontrar a sua. Aproveitando uma mentoria grátis da Paz para sua vida, a pessoa está em casa te ouvindo agora, arrebentada, sem dinheiro, nome sujo, ferrada da vida. O que você aconselha? Que negócio você aconselha ela a fazer para ela começar a ter aquele dinheirinho da vida, o dinheirinho de pagar aluguel, de comprar um carrinho, para ela sair do menos. Da inércia. Da inércia ali. Com um conselho, um negócio que você daria uma orientação para essa pessoa fazer? De novo, sai do seu lugar, essa é a primeira coisa. Sai. Entende que a inércia, o deserto, esse lugar onde você está, isso não é o seu destino, isso é só passagem. Isso vai passar na sua vida. Você não foi feito para ficar ali. Pega aquilo que você sabe fazer e consegue fazer, e consegue de todos os pontos de vista, seja por dom, seja pelo seu conhecimento, e seja pela grana que você tem, e começa. Mas, Paz, não tem dinheiro para nada. Compra uma lata de leite moça, compra um Nescau, vai lá e faz um brigadeiro e sai para vender. Você não, mas eu tenho vergonha. Não tem que ter vergonha de nada, gente. A gente tem que ter vergonha de matar e roubar. A gente tem que ter vergonha de nada na vida, não. Então, putz, eu não tenho nem o dinheiro pro brigadeiro. Vai fazer uma faxina. Vai fazer alguma coisa. Mas sai do seu lugar e entende que qualquer trabalho que você faça, ele te engrandece. Qualquer um. Não tem subemprego, não tem subtrabalho. Aquilo é uma passagem para um algo maior. Se você acreditar em algo maior, você vai conseguir. Uau. Para a pessoa encontrar você, te seguir, quais são suas redes? Minhas redes, a gente vai deixar depois escrito aqui. Vai estar aqui embaixo. Mas no Insta é Paz10, Paz é P-A-Z-Y, porque todas elas vai ter Paz. Então, Paz10 é no Insta, no TikTok, Pazi.parente, com I, e no LinkedIn, Patrícia Parente. Agora, meu podcast é no YouTube, no Spotify, Papo com a Paz. Pronto. Papo com a Paz. Isso aí. Uau. Falem comigo. Sensacional. Eu que agradeço, que delícia. Nossa Muito obrigado. Senhora. Vamos lá, o nosso podcast, Desperte o Louco. O que foi diferente para você nesse podcast? Primeiro, o inusitado, o inesperado. É falar da minha vida, eu falo muito pouco. Eu falo que eu falo da minha vida pessoal, mas eu não falo de intimidade normalmente. E aqui eu falei, acho que coisas que eu nunca falei nem no meu canal. Acho não, eu tenho certeza que eu não falei no meu canal. Porque a minha pessoa mesmo de marketing, ela vive falando, Paz, as pessoas conhecem o que você fala, mas elas não conhecem sobre você. E aqui eu abri um pouco de quem eu sou, o que é importante para mim. Então, isso para mim foi fenomenal. E essa empatia surreal, que né? a gente teve aqui é surreal, de novo, no inesperado. E eu acho que quando a gente se abre para o inesperado, coisas maravilhosas como essa acontecem. O que está acontecendo aqui é surreal. Inclusive, eu gastei o tempo dela o dobro do que estava previsto, mas foi muito legal. Depois a gente vai criar alguma forma de como ajudar pessoas, que a sua história, o que você entregou, eu sempre falo, o Desperte o Louco é colocar na mesa o que está no coração. Total. E o que é louco, né? O louco, ele é o ousado, né? Ousado. Não que eu acredite em tarô, mas eu acredito nos arquétipos, né? Sim. Definidos. E nos arquétipos definidos, o louco, ele é exatamente isso. O louco, ele nunca foi o louco doidão. Não é isso. É que nem intensidade, que é a palavra que eu falei lá atrás, que é mal usado. O louco é literalmente você ser essa pessoa que você não está preocupado com o que os outros vão falar ou não vão falar, você não está preocupado com nada daquilo, você acredita e você só vai. Quer ser e ir. E você vai. Volume, intensidade e entrega. É isso, maravilhoso. Seja bem-vindo ao Desperte o Louco. E, cara, nós temos que ouvir essa mulher mais vezes aqui, hein? E siga aqui, por favor, siga as redes sociais. Segue aqui. as redes sociais, está aqui embaixo, como você encontrar a Paz. Siga vocês, eu tô falando. O nosso também. Segue vocês, eu tô falando. Desperte o louco, porque vamos despertar o nosso louco. Eu acho que isso é fundamental. Gente, encerramos aqui. Muito obrigado. Paz, muito obrigado. Eu que te agradeço. Olha, valeu te agradeço demais. Foi demais. uma das entregas mais sensacionais que tivemos aqui, meu irmão. Ouvir que você ouviu aqui hoje é para você sair do fundo do poço e brilhar. É para sair, eu acredito em você. Tamo junto e até a próxima. Tamo junto, até a próxima. Obrigada, Fábio. Valeu, obrigado. Prazer enorme. Eu que agradeço.